Então, pensou no seu produto? Aqui vai a primeira dica. Pra gente, aqui na Teia, a gente sempre tem como meta uma pergunta. E a primeira pergunta de um projeto é o quê? Então, você já passou por essa primeira etapa. O que você quer fazer? O que você vai construir? Você vai construir uma casinha de boneca, você vai construir um brinquedo qualquer, um jogo, enfim, fica a seu critério, mas é importante você ter o quê? Essa é a primeira etapa vencida. Aqui na Teia, nós buscamos sempre ter um vínculo com a arte. Mas eu vou dar o exemplo do trabalho que a gente realiza com o Fundamental 1. Eu sinto que é o trabalho mais completo, no caso, para você poder entender, porque depois a gente vai trabalhando num tempo menor as mesmas coisas. Aqui na Teia, a gente tem no Fundamental 1 uma peça teatral por ano desenvolvida com os nossos alunos. E aí, como que a gente faz isso? A gente trabalha com a peça o ano inteiro? Esse é o nosso produto. O que nós vamos montar? Uma peça teatral, e quando começa o ano, a gente já sabe qual vai ser essa peça. Qual é o texto, sobre o que esse texto fala. Esse é o nosso o quê? Não trabalhamos nada que não seja a partir disso. Só que a gente aqui dividiu esse trabalho da peça teatral em duas etapas. No primeiro semestre, como é um texto teatral e normalmente algo bem amplo, que a gente possa desenvolver muitos aspectos, a gente trabalha com coreografia, cenário, figurino, a gente precisa que a criança entenda o contexto, ou seja, o que permeia, né, aquela história. Então, para isso, a gente, no primeiro semestre, cria como se fosse um subprojeto. Você também pode fazer isso se você escolheu algo muito complexo, dividir em etapas. Então, nessa primeira etapa, a gente cria uma instalação interativa, que é um produto das artes visuais, e essa instalação interativa nada mais é do que o contexto da peça teatral que as crianças vão encenar, para que elas possam entender o entorno, se passa numa região diferente, num tempo diferente. Agora, na hora que a gente define este produto, que é uma instalação interativa, cada turma do Fundamental 1 vai fazer uma parte dessa instalação. Então, ele vai criar um produto dessa parte. E aí, para este produto, eu preciso de uma pergunta. Essa pergunta que vai conduzir à investigação da criança. Então, por exemplo, eu vou criar um jogo de tabuleiro, certo? E aí eu posso trazer vários questionamentos junto com as crianças para que eu conduza ela no processo desse jogo. Então, o professor que trabalha por projetos, ele vai levar sempre sim o questionamento para as crianças, elas serão coautoras desse processo, mas ele já fez a investigação ali na lição de casa dele, no momento que ele está estudando sobre esse assunto, porque no projeto a coisa mais importante que você, professor, professora, precisa é aprender a perguntar. A gente não precisa responder. E a gente vai ensinar a criança a responder com as suas próprias palavras, dentro da pergunta, do questionamento que você fizer para ela. Então, a pergunta para a criança é uma outra dica. Isso é a coisa mais importante nessa segunda etapa do projeto. Você já tem o seu produto, né? E você começa a pensar em perguntas para fazer para a criança, para o adolescente, para o jovem, para que ele possa responder dentro daquilo que você, de uma certa forma, já investigou. Então, por exemplo, a gente está falando de jogo, né? E a gente quer construir um tabuleiro. E este tabuleiro, na minha cabeça, ele vai retratar o planeta Terra. Estamos criando aqui juntos, né? Ele vai retratar o planeta Terra. Então, que perguntas que eu posso fazer para que a criança, antes de saber tudo isso,
possa suscitar nela outras perguntas e algumas respostas sobre esse tema que é para onde eu quero que ela seja encaminhada. Então, por exemplo, vamos fazer um jogo, né? Bacana, mas jogo sobre qualquer assunto? Qual assunto você acha que seria importante a gente conhecer nesse momento que a gente está passando por tantas coisas, por exemplo, aqui no Brasil? Será que é parecido com as coisas que a gente que as outras pessoas estão passando em outros lugares do mundo, né? E aí a criança, sim, não, ela começa a trazer as respostas dela. E com isso você vai orientando, que tal a gente então colocar um pouco disso no nosso jogo, porque é um momento importante. Será que existe a possibilidade da gente fazer um jogo que fale, por exemplo, sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, esse momento no mundo? Então você vai direcionando dentro daquilo que você deseja. Essa é uma outra dica, uma dica bem valiosa e que você agora pode pensar aí, a partir do produto que você criou, que foi o seu o quê, primeira coisa, quais são as perguntas que você vai ter que fazer para o seu aluno, para a sua aluna responder e ela conseguir chegar na ideia do jogo que você teve ou na ideia do produto que você teve. Então, agora eu espero você daqui a pouco para a gente poder continuar essa brincadeira.